Imagina que você está na praia e vê uma Maria Farinha, aquele caranguejinho branquinho meio amarelado que fica ali pela areia cavando sua toca. Pelo sentido comum e usual da ciência, que a gente foi ensinado desde criança a entender e descrever a realidade, o que é que a gente precisa fazer para conhecer o que é o caranguejo? Eu vou pegar esse caranguejo, eu vou levar para um laboratório, eu vou dissecar, eu vou estudar suas partes, eu vou entender o que ele come, como se dá a conexão entre seus órgãos, como ele interpreta o ambiente através dos seus órgãos sensores, e depois que eu fizer essa dissecação, entender o que é o caranguejo, eu vou conseguir descrever o que é o caranguejo da melhor forma possível. Se eu te disser que não é tão elementar assim, meu caro Watson, quando você pega o caranguejo e tira o caranguejo do contexto e leva para o laboratório, a única coisa que você vai fazer é ter uma interpretação parcial do que seja o caranguejo. Por quê? Como assim? Quando você pega um elemento e tira do contexto, você está descaracterizando o que é esse elemento. Então, se você quiser conhecer o que é o caranguejo na totalidade, você tem que entender o que é o caranguejo no seu ambiente natural. Você tem que entender o que é o caranguejo ao buscar alimento, ao buscar a reprodução e ao lidar com seus adversários. Só assim você consegue ter uma visão mais ampla, uma visão mais contextual do que é o caranguejo. Quando a gente traz esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica, esse tipo de visão de análise para o contexto de trabalho, isso muda muito a forma com que a gente lida com o problema, com que a gente planeja. Sabe por quê? Porque eu vou parar de resolver o problema tentando achar uma solução mirabolante para ele. Eu vou começar a entender que o problema ele é caracterizado por um conjunto de fatores, por um conjunto de forças, de interações. E que é a caracterização dessas interações, dessas forças entre si, que fazem com que eu perceba um determinado problema. Imagina que você está considerando uma avaliação em uma máquina. Você precisa entender como essas partes constituintes do maquinário se relacionam entre si. Mas a máquina é um ambiente fechado, a máquina não pensa, a máquina ela é restrita. Então você consegue controlar, você consegue manipular, você consegue se colocar numa posição em que você, enquanto líder, enquanto profissional, enquanto gestor, consegue manipular, consegue atuar diretamente em cima de cada um dos componentes. Mas quando a gente traz essa mesma lógica para o contexto humano, isso se perde, isso perde o sentido, isso perde toda a lógica. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem componentes humanos inseridos no contexto, você precisa levar em consideração a visão de mundo que cada um dos envolvidos tem sobre o contexto. E como essas visões de mundo se chocam, como essas visões de mundo interagem entre si. Quando você consegue fazer isso, aí sim você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla, uma caracterização muito mais assertiva do que seja um determinado contexto. E é nesse ponto que o mindset da complexidade entra, porque ele ajuda o profissional, ele ajuda o líder a entender o contexto a partir da visão de mundo das pessoas que estão inseridas. E melhor, faz com que o próprio líder, o próprio profissional e o gestor entenda que a caracterização do contexto vai estar limitada pela sua própria visão. Se eu sou um engenheiro e eu vou trabalhar com o pessoal da área de humanas, eu vou dar uma visão muito mais técnica, eu vou dar uma visão muito mais matemática para a coisa, uma visão muito mais lógica. Mas se eu pegar um pessoal da área de humanas, um psicólogo, e trazer para dentro da minha área de engenharia, ele vai dar uma visão muito mais psicológica do contexto da situação. Mas se eu pegar um contexto e colocar uma pessoa da psicologia e uma pessoa da engenharia, eu vou ter uma visão muito mais ampla. Então o pensamento complexo, ele obriga você a trabalhar de forma multidisciplinar
e fazer com que essa visão multidisciplinar encontre um fator comum, encontre um senso comum para descrever uma determinada situação. Ela se torna muito mais rica, ela se torna muito mais assertiva e tem uma capacidade muito maior de descrever a realidade. Para isso, a gente precisa pensar de forma contextual, de forma relacional e de forma empática, porque a descrição da realidade, a descrição de um determinado problema, ele só vai ser possível a partir do momento em que eu considero a visão das pessoas que estão envolvidas. Então eu, enquanto líder, tenho que exercitar constantemente a minha capacidade de enxergar o que as pessoas que estão envolvidas no contexto conhecem sobre ele e como a minha própria visão vai influenciar sobre esse contexto. Quando eu faço isso, eu consigo ter uma visão muito mais clara, uma visão muito mais dinâmica das forças que caracterizam a situação. Então, ao invés de eu procurar uma solução ideal, uma solução mirabolante, eu vou tentar aprender. Eu vou tentar identificar o que pode ser aprendido a partir dessa situação, a partir desse conflito de visões, para que a gente possa melhorar.